vamos falar sobre isomeria espacial. Se você tem dúvida em isomeria plana, são os outros vídeos que você precisa assistir, tá? E depois você pode voltar nesse aqui. Tá bom? Isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria, né? E a diferença agora não é na estrutura plana, e sim na estrutura espacial da substância, tá? O primeiro tipo de isomeria é chamado de isomeria geométrica, e ela é subdividida aí pra gente em duas formas, a isomeria cis-trans e a isomeria EIZ. É basicamente o seguinte, se você fosse ter que entender a diferença da isomeria cis-trans e EIZ, vamos supor que essa aqui seria a cis-trans, tá? A isomeria cis-trans. Essa aqui seria a EIZ, tá? Porque a EIZ contempla os casos de isomeria cis-trans. Tá? É simplesmente uma forma mais abrangente. Mas cis-trans também é bem comum, tá? Vamos falar de cis-trans em cadeia aberta, depois cis-trans em cadeia fechada, depois EIZ em cadeia aberta e em cadeia fechada, tá bom? Se vocês entenderem bem cis-trans, a isomeria EIZ vai ficar bem tranquila. Lembrem-se que tanto a cis-trans quanto a EIZ são parte de isômeros geométricos, tá? Então, falando sobre cis-trans em cadeia aberta, você tem duas condições para que a isomeria cis-trans ocorra. Primeiro, tá? Você tem que ter uma ligação dupla. Isso em cadeia aberta, tá? Você tem que ter uma ligação dupla. Então você tem que ter pelo menos dois carbonos sp2. sp2 e sp2. Tá? E a segunda coisa, você tem que ter o ligante desse carbono aqui, R1 sendo diferente de R2 e R3 sendo diferente de um ligante R4. E R pode ser qualquer coisa, tá? Por que a gente tem por que a gente tem isômeros geométricos cis e trans e tem que ter uma dupla e não pode ser uma ligação simples? Primeiro pelo seguinte, quando você tem uma ligação simples entre carbonos, se esse carbono está ligado aqui com, sei lá, a quaisquer outras coisas, tá? Esse carbono aqui, por conta dessa ligação simples, esse carbono aqui pode sofrer uma rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então essas coisas aqui, esses ligantes ficam girando, certo? Numa dupla ligação você não tem essa rotação. Você não consegue colocar o R3 e ficar às vezes no lugar do R4 no R3 mantendo isso aqui parado. Ou você vira tudo, ou você não vira nada. Não tem como virar. Por exemplo, aqui você pode girar esse lado no sentido anti-horário e esse lado no sentido horário, que está tudo certo, né? Eles têm independência aí. Só que nesse caso, com a ligação dupla, você não consegue girar. Se você quiser travar esse aqui e girar esse aqui, você não consegue. Ou você gira os dois, daí o R2 vai para cima, o R4 vai para cima, né? Ou você não gira nenhum. Então essa dupla ligação faz com que você fixe, com que você trave esses ligantes numa posição. E aí você vai ter a posição cis e a posição trans, tá? Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, você vai traçar um plano, aliás, vai traçar uma linha que corta paralelamente a ligação dupla. Tudo bem? Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar para os ligantes que estão do mesmo lado e os ligantes que estão do outro lado. Você vai chamar de isômeros cis se ligantes iguais estiverem do mesmo lado. E você vai chamar de isômero trans se ligantes iguais estiverem em lados opostos, obedecendo essas duas condições, tá? Por exemplo, olha esses dois exemplos aqui, ó. Se eu for traçar um plano, né, uma linha aqui que corta a ligação dupla aqui no sentido, né, paralelamente falando, você vai observar, ó, pode ser isômero geométrico? Primeira condição, tem dupla ligação? Tem dupla ligação. Segunda ligação, R1 é diferente de R2? Cl é diferente de H. R3 é diferente de R4? Cl é diferente de H. Então, é um isômero cis-trans. Agora a gente tem que ver se é o cis ou se é os trans, tá? Observem que esses dois ligantes aqui, ó, que é o Cl e o Cl, né, estão do mesmo lado. Da mesma forma, o H está do mesmo lado, né, do plano aqui que eu cortei, dessa linha que eu cortei aqui, estão do mesmo lado. Então, se os ligantes iguais estão para o mesmo lado, é chamado de isômero cis. Então, se você for dar o nome disso aqui, sem levar em consideração a isomeria geométrica, você vai ter isso aqui, ó, 1, 2, 1, 2 dicloro eteno. Mesma coisa aqui, ó, carbono 1, cloro, carbono 2, cloro, eteno. 1, 2, 1,2 dicloro eteno.
Porém, são substâncias diferentes, porque se você for traçar a linha aqui, ó, repara que os ligantes iguais estão em lados opostos agora. E isso aqui é fixo, como eu expliquei no início para vocês. Então a gente tem que ter uma diferenciação. E a diferenciação, no caso, é o cis e trans. Então, como os ligantes iguais estão do mesmo lado, é chamado de cis, você vai fazer isso aqui, simplesmente colocar no nome cis-12 de cloroeteno. E esse aqui vai ser o trans 1,2 de cloroeteno. Beleza? Você deve estar achando assim, mas isso aqui está muito fácil, né? Porque o Cl é igual a Cl, o H é igual a H, esses aqui são diferentes e tudo mais, né? Vamos olhar o próximo caso, tá? Depois a gente fala sobre esses detalhezinhos aí. Exemplo 2. Aqui você tem a fórmula estrutural, né? A fórmula estrutural plana, e aqui você tem a fórmula em bastões, tudo bem? Tem dupla ligação? Tem. Então já dá um check na primeira condição, né, para você ter isomeria cis-trans. E tem R1 é diferente de R2, R3 é diferente de R4? Também. Repara que isso aqui não, carbono, está fazendo 3 ligações. Qual que é a quarta ligação? A quarta ligação não é com hidrogênio? A quarta ligação desse carbono também não é com hidrogênio? Traço plano. Ligantes iguais em lados opostos. Esse aqui é o trans. Certo? Olha o outro caso. Traça aqui, né, a linha cortando a ligação. O hidrogênio está aqui, o outro hidrogênio está aqui, que é a quarta ligação desses 2 carbonos aqui. Ligantes iguais do mesmo lado, cis. Aí você coloca trans e o nome, cis e o nome. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a cadeia fechada, tá? A cadeia fechada, diferentemente da cadeia aberta, não pode ter, na comparação, tá? Pode estar a dupla pode estar em outro lugar, mas ela não pode estar na dupla onde você vai observar a isomeria geométrica, tá? Então você tem que ter ligação simples entre os carbonos que você vai observar a isomeria geométrica. Pode ter uma ligação dupla em outro lugar da cadeia, mas não onde você vai observar. Segunda coisa, a segunda condição é a mesma condição do caso da cadeia aberta, em que o R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Então você vai olhar da seguinte forma, ó. O corte você vai fazer aqui. Você vai olhar nesse sentido. Então se esse ligante for igual a esse, é chamado de X, de cis, e se R1 for igual a R4, você vai chamar de trans. Tá? Então olha só. Vamos fazer o corte aqui. Você tem um ciclo de 4 carbonos. Traçando o corte aqui, certo? Repara, esse é igual a esse, estão para o mesmo lado. Esse é igual a esse, estão do outro lado. Então esse aqui é o cis. Tudo bem? Esse é o cis. E o nome disso aqui vai ser cis ciclobutan 1,2-diol. Tá? E esse aqui, repara, ó, tracei aqui, né? Cortando a ligação. Esse é igual a esse, que estão em lados opostos, são em lados transversos, certo? E esse é igual a esse, então você vai ter o isômero trans. Então será o trans ciclobutan 1,2-diol. Certo? Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre isômeros E e Z. Os isômeros E e Z são justamente para esse caso assim, ó. Vamos traçar aqui, né, a reta que corta aqui a ligação. Repara que agora o CH3 não é igual ao Cl. E o CH3 também não é igual ao H. Então você vai ficar com uma dúvida na cabeça sobre o que usar aqui nesse caso do cis e trans. Tá? Por isso que o cis e trans é meio que limitado, né? O E e Z é mais abrangente. Então você vai olhar o seguinte. Os grupos prioritários são aqueles que possuem o maior número atômico. Então você vai olhar na tabela periódica, que vai estar na sua prova, você vai comparar o seguinte. Desse lado, nesse carbono aqui, qual que é o grupo prioritário ligante deste carbono aqui? Você vai olhar para isso e você vai olhar para isso. Quem está ligado diretamente a esse carbono aqui é o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. Quem está ligado a esse carbono aqui é outro carbono. O número atômico dele é 12. Então esse é o grupo prioritário do lado desse carbono.
você vai olhar para outro carbono. Entre o Cl e o H, o número atômico do H é 1 e o número atômico do Cl é 17. Então o Cl possui o maior número atômico. Então, se os grupos prioritários estão do mesmo lado do plano, você chama isso aqui de cis, não. Você chama isso aqui de Z. Ok? Mesma coisa aqui, ó, outro exemplo. Vou traçar o plano aqui. Certo? Traçar aqui o plano. Número atômico do ligante diretamente ligado a esse carbono é o C, que tem número atômico igual a 12. E o H, número atômico igual a 1. Se você for olhar para os ligantes do lado desse carbono aqui, você vai ter número atômico igual a 12, número atômico igual a 12. Daí você fala, mas espera aí. Né? E agora? Empatou. Mas o que você tem que ver? Você tem que ver os outros ligantes. Aqui você vai ter mais 3 hidrogênios, que dá número atômico 1 e 1, né? E aqui só mais 2 hidrogênios, né? E 1 e 1 também. Só que aqui você tem mais um hidrogênio e aqui, no lugar do hidrogênio, você tem outro carbono. Porque aqui, ó, vamos abrir aqui para você ver. Você tem o C, você tem o hidrogênio, você tem o hidrogênio e você tem outro hidrogênio, certo? Ligado ao C. Nesse C aqui de baixo, nesse primeiro carbono, você tem um hidrogênio, você tem um hidrogênio também, só que daí você tem um carbono. Então repara que empata aqui, continua empatado aqui, empata aqui, empata aqui. Só que no próximo ligante, né, aqui você tem mais um hidrogênio que você tem um carbono. Então o grupo prioritário vai ser esse aqui. E o grupo prioritário do lado de cá vai ser esse aqui. Então esse aqui vai ser o isômero E. Tá bom? Para você decorar isso, né, é só você lembrar que vai ser Z se eles estiverem juntos. Ou seja, do mesmo lado, como se fosse o cis, tá? Como se fosse um falso cis. E o E, você vai lembrar da palavra eparados. De separados, como se fosse os isômeros trans. Beleza? Tudo bem? Eu acho que cortou aqui, eu vou só apagar aqui para deixar dentro da gravação. Tá? Esse aqui seria meio que um falso isômero trans. Tranquilo? Próxima aula, próxima parte, fazer uns exercícios sobre isso. Valeu!